Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Joyce Rodrigues Artesanato, onde nós vamos começar então mais uma aula super fofíssima. Separe aí o seu EVA de 5 milímetros e os moldes que estão na descrição desse vídeo. Então procure por aí um link, clique nele e você será direcionado para os moldes. Agora eu estou utilizando um EVA de 5 milímetros e um bisturi para fazer esse corte. Caso você não tenha, você pode adquirir o seu com um dos meus parceiros, mais uma das minhas parcerias aqui do canal no YouTube. Então você pode acessar também o link que vai estar na descrição. Armarinho Fogaça tem para vocês bisturi e tem também essa tesoura para cortar facilmente e perfeitamente EVA de 5 milímetros. Então você pode tanto usar o bisturi quanto a tesoura para cortar, certo? Se você já cortou um EVA de 5 milímetros, você sabe o quanto é difícil quando nós temos muitos cortes na peça, não é verdade? Então, olha só, eu vou dar uma dica para você para cortar esses moldes em especial. Vá cortando e retirando o máximo de excesso antes de cortar o desenho do molde, beleza? Então você vai retirar o excesso em volta do desenho para depois ir cortando em cima do risco que você fez, beleza? É claro que tem corte que é reto, que você já pode então fazer, mas para esses outros cortes eu indico que você retire antes o excesso do EVA de 5 milímetros. Você encontra também nos moldes o gabarito de risco, onde você pode riscar no papel vegetal para transferir para o EVA. Então é bem simples. Riscou no papel vegetal com lápis 6B ou 4B, vira o papel vegetal, o grafite para o EVA e transfira o desenho, certo? Agora eu vou utilizar a mini retífica. Para quê? Para desgastar esse EVA e colocar então os olhos, que são na verdade meia bolinha de isopor de 15 milímetros, certo? Essa retífica ela serve para que você desgaste, tá? Na verdade ela lixa o seu EVA e aí é bem simples para usar e é uma delícia de usar isso, gente. Eu vou desgastar aqui uns 3 centímetros, certo? Então, o movimento que eu faço é um movimento circular, acompanhando o risco que eu fiz. Vou desgastá-lo para também poder encaixar os olhinhos de uma forma que fique bem bonito. Beleza?
dar só uma olhada na praticidade e no quanto é fácil para você fazer o efeito de madeira nesse EVA de 5mm com a retífica, gente. É muito legal, muito bacana, porque você pode dar a profundidade que você deseja. Então, em alguns pontos eu deixei um pouco mais leve, em outros eu aprofundei um pouco mais, e isso dá um efeito muito legal. E também é bacana para a questão da pintura, porque como há profundidade, quando você vai pintar, facilita bastante para você fazer os efeitos de luz e ter também um pouquinho do efeito de sombra aonde há profundidade. Bom, depois que eu fiz todo esse processo, eu vou aquecer o EVA, porque isso ajuda com que as pequenas imperfeições elas desapareçam. E na maioria das vezes a gente consegue sim se livrar de todas elas aquecendo com o soprador. Então fica a dica para você que utiliza a retífica. Caso você não tenha, o que você pode fazer? Pode usar o estilete e fazer cortes no seu estilete, com o seu estilete no seu EVA, superficiais. Ou seja, sem cortar muito profundamente, não fazendo totalmente o corte, só mesmo para marcar. Risca aí numa profundidade de 2mm e aí você aquece, também vai ter um efeito de madeira bem bacana. Bom, para colar essa peça e esse EVA de 5mm, eu vou utilizar cola de contato, tá? Da Tec Bond. E eu vou espalhar então essa cola em toda a lateral, tá? Em toda a lateral aonde estiver indicado no molde para que você aplique cola, você pode então fazer esse processo. Eu vou também modelar a bolinha de isopor para colocar nos olhinhos. Tá? Então eu dividi a bolinha de isopor de 15mm ao meio, eu aqueci o EVA, eu escolhi um EVA um pouco mais claro e eu ainda achei escuro, depois eu acabei até pintando. Mas eu vou modelar esse EVA na bolinha de isopor e vou retirar todo o excesso, tá? Para colar, eu vou usar a cola instantânea mesmo, mas eu vou colar esses olhos depois que eu fechar a peça, porque eu acho que fica bem mais seguro para que você movimente melhor e o quanto for necessário a sua peça, sem que os olhos estejam posicionados, porque assim não há o risco de você descolar o olhinho ou danificar a sua peça. Cola de contato, você já sabe, você precisa deixar essa cola de contato ela secar um pouquinho antes de unir uma à outra. E como que você vai saber se você já pode colar? É só você colocar ali o seu dedinho, se você sentir que essa cola não tá soltando mais da peça de EVA, ela já está pronta para que você una ao outro lado. Lembrando que você sempre que usar a cola de contato, você precisa passar tanto de um lado quanto do outro lado. Ou seja, eu passei a cola de contato de um lado, do outro, para uni-las e colar, certo? Cola de contato, ela cola em contato com ela mesma. É mais ou menos isso. Agora sim, eu vou para a parte dos olhos e eu vou colar com cola instantânea. Olha que perfeição o encaixe desses olhos, gente! Depois que eu montei a peça,
Aí eu quis continuar trazendo os efeitos de profundidade, né? O efeito de madeira pra minha peça. Então eu continuei mexendo e trabalhando com a retífica. Sério, gente, é uma delícia. É muito legal fazer e trabalhar com ela. Fazer esses efeitos, porque ela é muito prática, ela é muito bacana. Eu gostei muito, sério mesmo. Para fazer então a parte do vasinho, onde nós vamos plantar realmente a suculenta, você vai precisar de uma bolinha de isopor no tamanho de 50 milímetros, vai localizar o meio dessa bolinha, vai marcar 1 centímetro e vai cortar ela, certo? Depois eu precisei também de um pote de papinha, beleza? Aqueles potinhos de bebê, papinha de bebê, essas coisinhas assim, tá? Aí forrei o fundo dessa bolinha, porque essa parte vai ficar visível, né? A bolinha de isopor eu colo na cabecinha do grude, beleza? Com a cola quente. E o potinho eu deixo solto, eu deixo livre, porque caso eu precise tirar, caso, sei lá, precise de qualquer coisa com relação a esse pote, trocar, enfim, ele tá solto, beleza? Depois que você colou então esse pedaço da bolinha de isopor no seu EVA ou na cabeça do seu grude, o que você vai fazer? Você pode aquecer a parte de baixo e dar uma melhor então modelada nesse EVA. Detalhe, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a cola de contato ela reage com o calor. Então você pode observar nessa peça que quando eu utilizei o soprador térmico, deu uma reação ali, mas tá tudo bem, é só fechar novamente, é só colar, posicionar novamente. E não desista de modelar o seu EVA ou de aquecê-lo por conta disso, porque a cola ela continua valendo, mesmo que você tenha aquecido ela. O que você fez foi ativar ela novamente, então você precisa novamente colar. Mas dessa vez que você cola, ela já tem o formato que você precisa, o formato ideal. Prontinho, a parte da cabeça nós já finalizamos. Agora nós vamos pegar aquele outro pedaço de bolinha de isopor de 50 milímetros que sobrou e vamos retirar então um pedacinho de cada lado, um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro lado. Vamos lixar e depois então vamos modelar para fazer o corpinho do nosso grude. Na parte do corpo, eu também utilizo a retífica para dar o mesmo efeito da parte da cabeça. E aí, o que acontece? Tem alguns pontos que eu acabei aprofundando a marcação e aparece o isopor. Mas, como eu vou pintar toda a peça, não tem problema com isso. Se você não for pintar a peça, então tome um pouquinho mais de cuidado, certo? Eu tô usando o EVA de 3 milímetros para fazer a parte do corpo e 3 milímetros também para a parte dos braços.
Para fixar a cabeça no corpo, eu vou precisar de um pedacinho de arame galvanizado e esse meu arame tem 5 centímetros. Utilize um palito para fazer o furo antes de colocar o seu arame galvanizado, beleza? Verifique também a posição que você quer para a cabeça, se você quer mais inclinada, se você quer ela reta. Aplique cola quente na parte onde você furou, mas coloca bastante cola, tá? Porque é isso que vai fixar e segurar essa cabecinha. Então coloque tanto na parte do corpo quanto na parte da cabeça, para colar super bem uma peça na outra. Para os braços, vamos precisar então de um EVA de 3 milímetros na medida de 7 por 9, sendo 9 a medida da largura do comprimento, na verdade, do braço, certo? Você vai utilizar o arame galvanizado juntamente com a cola instantânea para colar no seu EVA. Deixa aí 2 centímetros ou 3 centímetros sem a cola, ou melhor, sem o arame, somente com a cola, porque nós vamos cortar essa parte para fazer como se fosse a mão do nosso grude, beleza? Então siga o passo a passo do vídeo. Mais uma vez, então, eu utilizo a retífica para dar o mesmo efeito no braço que eu acabei de dar na cabeça e na parte do corpo, certo? Depois que eu fiz isso, tem um efeito bacaninha nos meus bracinhos, eu vou aquecer com um soprador térmico e aí eu vou pressionar a parte dos braços para deixar eles um pouquinho mais fino comparado à parte que seria a mãozinha dele, beleza? Eu achei que ficou legal isso. Então, agora, antes de colar essa peça, o bracinho no meu grude, o que eu vou fazer é um corte na diagonal, porque assim eu tenho um encaixe bem bacana, bem mais bonitinho para essa peça. Outra coisa que você precisa fazer é colocar a sua peça na posição que você quer que ela fique antes de colar esse braço. Então, se você vai utilizar o potinho na parte da cabeça, é necessário que você coloque esse potinho na posição, tá? Encaixa ela na cabecinha do grude, deixe eles na posição que você deseja, coloque os braços e verifique o equilíbrio que há na peça. Se você precisa de um pouco mais de equilíbrio de um lado ou do outro para depois colar. Não é difícil, tá? Ouvindo assim pode parecer complexo, mas é facinho. E não esqueça de colocar bastante cola quente na parte do corpo para colar bem esse bracinho, porque lembrando, ele vai ser a base, né, do equilíbrio do seu vasinho. Como eu havia falado antes, eu achei que ainda estava bem escuro a parte dos olhos. Na verdade, a peça original, né, o personagem, ele tem os olhos assim mais na cor preta ou um marrom mais escuro. Acho que é algo assim que eu vi pela internet. Mas eu preferi colocar uma cor um pouco mais clara, porque eu quero uma coisa mais lúdica, mais infantil. Então eu coloquei um pouquinho de cor mais clara, e a referência da tinta que eu usei, os pincéis que eu utilizei, para todos os efeitos vão aparecendo aqui na tela para vocês, certo? Então é só acompanhar as legendas que vocês vão vendo detalhadamente o que foi feito, certo? Se houver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que depois eu venho aqui, leio tudo e respondo para vocês.
fazer o sombreamento nessas partes mais profundas, tá? Onde eu tenho uma marcação mais profunda, eu utilizei a cor preta para fazer isso. E aí, o pincel que eu uso aqui é o pincel chato. E aqui a tinta tá bem pouquinha. Na verdade, só o pincel sujo mesmo para dar uma espalhada e dar esse efeito de sombra na minha peça. Olha só que coisinha mais fofa, que coisa mais linda. Esse é o resultado da peça depois da pintura. Ficou muito fofinha, né? Eu gostei bastante. Olha só minha mão então como ficou. Mais maravilhosa ainda. Vamos dar então continuidade. Bom, eu tenho esse potinho aqui que meu pai cortou pra mim. Então, em vez de usar o potinho com a parte de cima, eu vou utilizar o potinho sem a parte de cima que papai cortou pra ficar mais bonitinho, tá bom? Valeu, titio Donizete. Manda aí, gente, um oi pro meu pai. Essa é a participação dele no vídeo, né? E aí, como se não bastasse, a artesã suja a mão de tinta, mas ela também suja a mão de areia agora, né? Dessa vez. Então, eu vou replantar essa suculenta no meu potinho e vou encaixar ele no meu vaso. E aí, vou morrer de amores, né, gente, com esse resultado. Ai, que coisa mais fofa. Bom, pra lembrar, eu sempre finalizo as minhas peças com o spray de uso geral da Tec Bond. Então, fica aí a dica pra vocês. Agora, se vocês não querem usar o potinho de papinha de bebê, vocês podem utilizar um saquinho plástico e colocar aqui, ó, na cabecinha, no vasinho e plantar diretamente na peça. Pode fazer isso, gente, sério, dá certo. Bom, aqui está mais um vídeo, mais uma aula concluída. E se você gostou, já sabe, né? Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, comente, ative as notificações para que você receba uma notificação assim que eu postar um vídeo novo. Beijos!